Olá, bom dia, graça e paz, meus irmãos. Passando para mais uma manhã do nosso devocional diário Poder e Graça. E temos como tema hoje a maturidade espiritual, que está nas cartas aos Romanos 12, versículo 17, que diz assim: não retribua a ninguém mal por mal, procure fazer o que é o correto aos olhos de todos. Então, meus irmãos, não retribua ninguém mal por mal. Nós temos que viver na harmonia, na comunhão do nosso Senhor Jesus. E a recomendação apostólica do texto se refere à decisão consciente de pensar bem antes de falar e agir. Nós temos que ter essa atenção, principalmente no controle no que falamos. Porque o apóstolo Tiago, no capítulo 3, no versículo 10, ele dá essa orientação. Olha, da mesma boca procedem bênção e maldição. Não pode ser assim, meus irmãos. Então, exortando, não pode ser assim, meus irmãos. Eu sei que é muito difícil nós controlarmos, às vezes, né, no momento de estresse, no momento de ira, mas nós temos que ter esse comportamento de pacificação. Porque o Senhor Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores. Nós temos que estar sempre buscando essa direção e controlando, né, as nossas reações. E o autor ele continua nos orientando: não retribuir com o mesmo mal que recebemos exigirá muito da nossa vida no espírito. É isso que nós estamos buscando hoje, um equilíbrio, uma maturidade espiritual, buscando isso dentro da palavra de Deus. Então, a palavra maturidade diz exatamente isso, é um desenvolvimento que nós temos que buscar. E como buscamos esse desenvolvimento e esse equilíbrio espiritual? Meditando diariamente e vivendo o que estamos sendo orientados de acordo com a palavra. E o apóstolo Paulo, ele continua, né, nos dando a direção. Eu vou ler aqui para você contextualizar um pouco com vocês esse capítulo 12. A partir do versículo 10, ele diz assim, ó: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe, alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo momentos de guerras, de pandemia, e nós temos momentos também de alegria e de tristeza. Então nós temos que estar com essa consciência desse versículo, né? Esse versículo 15. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. O 16 falam: tenham a mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E o versículo 17, que é o tema nosso tema de hoje, que diz: não retribua a ninguém mal por mal, procure fazer o que é o correto aos olhos de todos, principalmente aos olhos de Deus. Nós temos que estar nos posicionando e agindo como Jesus, né? O caráter, a performance, o comportamento de Jesus, com misericórdia, com paciência e com amor com todos, né? E para finalizar, no versículo 21, ele diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se semearmos o bem, colheremos o bem. E colocando isso em nossos corações, temos que entender que tudo que semeamos, nós colheremos. E semear o bem, semear o amor, semear a comunhão por onde andarmos, são frutos que nós colheremos e nós compartilharemos com todos, e é isso que a palavra nos orienta. Deus abençoe vocês. Até uma próxima.